Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O cemitério estava silencioso, envolto em um véu de névoa leve que dava a cada túmulo uma aparência fantasmagórica. Apenas o vento e o farfalhar das folhas mortas perturbavam a calma, enquanto o sol poente lançava sombras alongadas no chão úmido. Ao redor de uma cova recém-cavada, alguns motociclistas estavam parados, com rostos sérios e olhares carregados de tristeza. Eles tinham vindo se despedir de Emily Carter, sua amiga, sua alma gêmea neste mundo de estradas e liberdade. No entanto, não eram eles que atraíam mais atenção. Ao lado do caixão, um cachorro preto, Shadow, permanecia imóvel. Seus olhos escuros e brilhantes fitavam a madeira coberta de terra com uma intensidade quase humana. Ele não se afastava. Mesmo quando James, um dos motoqueiros, se aproximava para acariciá-lo, Shadow recuava um pouco, mas voltava imediatamente para o caixão. Ele sentia algo que ninguém mais conseguia sentir. O vento trazia sussurros de segredos ocultos, e o ar parecia carregado com uma sinistra sensação de mau agouro. Emily não havia simplesmente desaparecido. Algo terrível a seguirá até ali, e Shadow, leal até o fim, recusou-se a deixar sua senhora em paz. James se inclinou e sussurrou: Shadow, o que você sabe que nós não sabemos? O cachorro olhou para cima, como se fosse responder, mas houve silêncio. No entanto, naquele silêncio, uma verdade chocante esperava para ser descoberta. Uma verdade que derrubaria tudo o que os motociclistas pensavam saber e revelaria que a morte de Emily não foi um acidente. Shadow, fiel e silencioso, observava. E logo a realidade se revelaria mais terrível do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. O vento outonal soprava pelo pequeno cemitério Maplewood, fazendo as folhas vermelhas e douradas dançarem no chão úmido. Os motociclistas estavam reunidos em torno da cova recém-cavada de Emily Carter. Suas jaquetas de couro e botas pretas contrastavam com o ambiente tranquilo, mas nenhum deles falava. Dor e incompreensão eram evidentes em seus rostos. O cachorro preto de Emily Shadow estava sentado imóvel ao lado do caixão. Seus olhos escuros, brilhando de tristeza, fitavam a terra como se ele entendesse algo que ninguém mais via. Os amigos de Emily tentaram levá-lo embora, mas sempre que se aproximavam, o cachorro voltava imediatamente para o caixão, como se quisesse proteger sua dona. James Miller, um dos motociclistas e amigo próximo de Emily, ajoelhou-se ao lado de Shadow. Ei, velhote, está tudo bem, ele murmurou, passando a mão gentilmente pelo pelo. Shadow rosnou baixinho, um som que não era ameaçador, mas carregado de advertência. James recuou um pouco, intrigado e um pouco preocupado. Então, notou um detalhe que lhe escapara até então. O caixão parecia ligeiramente fora do lugar, como se tivesse sido manuseado após o enterro. Um arrepio percorreu sua espinha. Sarah Mitchell, uma amiga de longa data de Emily, aproximou-se dele. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas, mas seu olhar era aguçado, quase alerta. James, você também percebeu isso, hein? Ela sussurrou. Sim, tem algo errado. Shadow jamais faria isso sem motivo. E olha o caixão, tem algo errado. Os outros motociclistas começaram a notar os pequenos sinais incomuns, uma leve irregularidade na terra, pegadas recentes grandes demais para serem de um animal. A atmosfera tornou-se pesada, quase opressiva. Todos sentiram um mal-estar que não conseguiam explicar. Shadow deitou a cabeça no caixão e um silêncio solene caiu sobre o grupo. Lembranças de Emily inundaram suas mentes, seu riso claro, sua gentileza, sua coragem diante de todas as adversidades. Ninguém queria acreditar que ela havia sido vítima de algo mais sombrio do que a morte natural. James fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Se alguém o machucar, eu juro que descobriremos a verdade, disse ele determinado, com a voz trêmula, mas firme. Shadow ergueu a cabeça e encarou James intensamente, como se aprovasse sua promessa. Seus olhos brilhavam com uma lealdade e inteligência quase humanas. Este cão sabia que a morte de Emily escondia um segredo. E esse segredo logo seria revelado, perturbando a vida de todos os presentes. O vento se intensificou, trazendo consigo um frio agourento. O mistério do desaparecimento de Emily Carter estava apenas começando. Terminada a cerimônia, os motociclistas montaram lentamente em suas motocicletas, mas nenhum deles realmente queria ir embora. Maplewood parecia estranhamente silenciosa, como se a pequena cidade estivesse prendendo a respiração. Shadow seguiu James alguns passos para longe do caixão com a cabeça baixa, mas ainda atento a cada movimento ao seu redor. Na estrada empoeirada que levava à cidade, James sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha.
Olhou para Shadow, que trotava silenciosamente ao seu lado, como se guiado por uma intuição misteriosa. Sabe, disse James, quebrando o silêncio. Nunca vi um cachorro agir assim, nunca. Tem alguma coisa que não sabemos. Sarah Mitchell, que estava sentada atrás dele na motocicleta do irmão, balançou a cabeça. Eu também senti. Emily, ela nunca foi embora sem nos avisar. Shadow, ele sente algo. James se perdeu em memórias por um momento. Emily e Shadow eram inseparáveis desde a infância. Seja na chuva torrencial ou durante suas caminhadas na floresta, Shadow sempre protegera Emily. Seu comportamento estranho hoje não podia ser mera coincidência. Chegando à garagem onde guardavam as motos, o grupo se dispersou lentamente. Alguns foram tomar café para acalmar os nervos, enquanto James ficou do lado de fora, observando Shadow. O cachorro olhava fixamente para a floresta que margeava a estrada, com as orelhas eretas, tensas, como se esperasse por alguém ou alguma coisa. Sarah se aproximou dele. James, você acha que ela está nos enviando uma mensagem? Eu não sei, murmurou James, fitando a escuridão crescente da floresta. Mas algo me diz que Shadow sabe o que precisamos descobrir. Naquela noite James teve dificuldade para dormir. Imagens de Emily continuavam voltando à sua mente. Seu sorriso, sua voz e aquela última semana estranha em que ela parecia preocupada com alguma coisa. Mas nunca queria falar sobre isso. Ela havia mencionado cartas anônimas e a sensação de estar sendo seguida. James sentiu um aperto no peito. A morte de Emily talvez não tivesse sido natural. De manhã cedo, Shadow não saía da escada da frente da casa de James. Como se o cachorro sentisse que a verdade não podia esperar. James, incapaz de permanecer passivo, decidiu reunir o grupo para investigar discretamente. Ele sabia que Shadow seria seu guia silencioso, seu elo com o que ninguém ainda via. Precisamos entender o que aconteceu com Emily, disse ele aos motociclistas. Ela merece descobrir a verdade. Shadow, você está conosco? O cachorro ergueu a cabeça, seus olhos brilhantes refletindo a luz da manhã. Ele permaneceu imóvel, mas James sabia que ele havia entendido. Juntos, eles descobririam o que a morte de Emily escondia. E em algum lugar, nas sombras de Maplewood, um segredo esperava, pronto para ser revelado. Na manhã seguinte, Maplewood acordou com um céu baixo e cinzento. Uma chuva leve caía intermitentemente, deixando as ruas ainda mais silenciosas. James e Sarah reuniram os motociclistas mais próximos de Emily para discutir o que lhes parecerá estranho desde o funeral. Shadow o seguiu, trotando silenciosamente ao lado de James, sempre vigilante. Escute, começou James com um tom sério. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas Shadow não se comporta assim sem motivo. E este caixão, tem algo errado com ele. Os outros motociclistas trocaram olhares preocupados. Entre eles, Tyler e Marcus assentiram, entendendo o que ele queria dizer. A ideia de que a morte de Emily não fora natural estava lentamente se instalando em suas mentes. Sarah tirou um pequeno caderno da bolsa. Que Emily me contou semana passada, sobre cartas anônimas que estava recebendo. Ameaçadoras. Ela não queria que ninguém se preocupasse, mas acho que alguém realmente estava atrás dela. James frissona. Então, se alguém quisesse silenciá-la, talvez a morte dela não tenha sido acidental. Shadow lhe dera o caminho. O cachorro parou de repente em frente a um arbusto perto da casa abandonada ao lado. Ele cheirou o chão insistentemente e rosnou baixinho. James ajoelhou-se e notou pegadas recentes que não pertenciam nem a um adulto nem a um animal correndo, pegadas irregulares quase furtivas, que levavam ao jardim atrás da casa. Olhem isso, disse James, mostrando as pegadas aos outros. Tem alguém aqui, recentemente. Tyler franziu a testa. Devemos notificar a polícia. Ainda não, respondeu James. Precisamos descobrir antes de alertá-los. Shadow sabe que está nos levando a algum lugar. Eles seguiram o cachorro pelos arbustos e pelo jardim coberto de mato. Shadow parou em frente a um pequeno pedaço de terra revirada, quase invisível sob as folhas mortas. James usou um galho para arranhar levemente. Descobriu um envelope úmido, cuidadosamente selado apesar da chuva. Sarah o pegou com cuidado e o abriu. Lá dentro, fotos e mensagens ameaçadoras caíram no chão. Os motociclistas trocaram olhares horrorizados. Emily havia sido alvo, seguida e intimidada antes de morrer. Não podemos ignorar isso, murmurou Marcus com a voz trêmula. Isso é prova de que a morte dele não foi natural. Shadow apoiou a cabeça no ombro de James como se dissesse, você está no caminho certo. Continue. O cão pareceu entender que o grupo tinha acabado de cruzar um limiar, aquele em que a simples tristeza se transformava em investigação. James cerrou o punho, seu olhar determinado.
Então vamos descobrir a verdade sobre a Emily. E ninguém vai conseguir nos impedir. Acima deles, o céu permanecia cinzento, mas algo no ar havia mudado. A premonição de James se confirmara. A morte de Emily era apenas o começo de um mistério ainda maior, e Shadow, fiel até o fim, seria o guia deles através dessa verdade sombria. O vento aumentara naquela manhã, agitando os galhos das árvores no quintal da casa abandonada. A chuva do dia anterior deixara o chão encharcado e uma leve névoa pairava entre os prédios. Shadow, sempre atento, guiava o pequeno grupo de motociclistas pelo terreno baldio, deixando marcas regulares com suas patas na terra fofa. James parou em frente a uma velha pilha de pedras cobertas de musgo. Shadow sentou-se diante dela, gemendo baixinho e colocando a pata na pedra maior. O que você encontrou, irmão mais velho? James sussurrou. Ele removeu cuidadosamente a pedra, revelando um pequeno buraco onde repousava uma caixa de metal enferrujada. Sarah ajoelhou-se para abri-la e descobriu documentos cuidadosamente dispostos lá dentro. Cartas, fotos e bilhetes manuscritos. Tudo indicava que alguém estava de olho em Emily há semanas. As cartas eram ameaçadoras, algumas a alertavam para não interferir, outras mencionavam encontros secretos que ela havia recusado. Tyler franziu a testa. É incrível. Todo esse tempo, ela estava sendo seguida e assediada. E ninguém sabia. Marcus acrescentou com a voz trêmula. E se alguém quisesse que ela fosse embora? James respirou fundo. Não podemos ignorar isso. Shadow nos trouxe aqui por um motivo. Ele está nos mostrando que alguém queria esconder a verdade. Shadow apoiou a cabeça no braço de James e olhou para os documentos como se reconhecesse o que significavam. O cachorro pareceu entender a extensão do perigo que Emily correrá antes de morrer. Sarah folheou as cartas e parou em uma foto tirada em frente à casa de James. Uma figura indistinta estava parada perto de Emily, mas ela nunca a tinha visto antes. É ele! Sarah sussurrou. O rosto dele está borrado, mas é o mesmo que a persegue há algumas semanas. James sentiu a raiva crescendo dentro dele. Precisamos descobrir quem é esse homem e por que ele queria machucar Emily. Shadow está nos guiando às respostas. O grupo decidiu levar a caixa de volta para a casa de James para examiná-la mais detalhadamente. Shadow permaneceu por perto, vigilante, seus olhos escuros brilhando com uma inteligência quase humana. Era evidente que o cão havia percebido a crueldade planejada por trás da morte do amigo. Essa descoberta chocou todo o grupo. A morte de Emily não era mais apenas uma tragédia, era um crime premeditado. E cada documento, cada foto, cada palavra ameaçadora aproximava os motociclistas da verdade que temiam. Estava escurecendo quando James, Sarah e os outros se reuniram em volta da mesa da sala de estar. Os documentos espalhados diante deles contavam uma história aterrorizante. Emily fora vítima de intimidação metódica, e Shadow, leal e vigilante. Era a chave silenciosa para entender o que realmente acontecerá. James colocou a mão na cabeça do cachorro. Obrigado, Shadow, sem você nunca saberíamos. E acredite, vamos superar isso. O cão olhou para ele, quase como se fosse responder, eu estou com você. E naquele olhar silencioso, James sentiu uma certeza. A verdade sobre a morte de Emily iria vir à tona, e nada nem ninguém poderia impedir. A chuva havia parado, mas o ar permanecia pesado e úmido. James, Sarah, Tyler e Marcus estavam do lado de fora da casa de seu principal suspeito, David Reynolds, um vizinho estranho e distante, conhecido por sua natureza fria e reservada. Shadow, fiel à sua forma, trotava à frente deles, farejando cada canto com uma atenção quase humana. Bem, murmurou James, temos que ter cuidado. Não sabemos do que esse homem é capaz. Sarah assentiu com o rosto sério. Mas você precisa saber. Emily merece que a verdade seja descoberta. Eles bateram na porta, e Reynolds apareceu alguns segundos depois, parecendo surpreso, mas rapidamente disfarçado por um sorriso frio. O que você quer? Ele disse com uma voz fria. James não respondeu imediatamente. Observou Shadow, que permanecia imóvel perto de seus pés, olhando fixamente para Reynolds. O cachorro rosnou baixinho, e James percebeu que a tensão estava aumentando. David Reynolds, temos algumas perguntas para você sobre Emily Carter. James começou calmamente, mas com firmeza. O rosto de Reynolds ficou tenso. Emily? Como assim? Ela está morta. Acabou. Tyler S. avança. Não, ainda não acabou. Temos provas de que você a estava seguindo, de que a estava ameaçando. Sabemos que alguém queria que ela fosse embora. Reynolds franziu a testa tentando manter a calma, mas um tique nervoso traiu sua culpa. Shadow rosnou cada vez mais alto, com o rabo ereto e o pelo eriçado.
O cachorro parecia estar tentando proteger a memória de Emily, intimidando o culpado. Eu não sei do que você está falando, Reynolds gaguejou, tentando fechar a porta. Mas James colocou a mão na porta para impedi-la de fechar. Nós sabemos. Encontramos as cartas, as fotos e as evidências das suas ameaças. Você não pode mentir para nós. Reynolds recuou desconcertado. Seu olhar pousou em Shadow, que o encarava com uma intensidade quase humana. O cão não se moveu, imóvel mas imponente. Parecia ler a alma de Reynolds, e isso bastou para fazer o suspeito tremer. Tudo bem, Reynolds finalmente sussurrou com a voz fraca e trêmula. Você não entende. Era para ser. Eu só queria assustá-lo, não. Sarah cruzou os braços, os olhos brilhando de raiva e dor. Você foi longe demais. E agora Emily está morta. E você vai ter que responder por tudo isso. O silêncio caiu sobre o grupo, quebrado apenas pela respiração de Shadow e pela brisa suave nas árvores. Reynolds, ciente de que sua culpa agora estava exposta, recuou um pouco mais. Sabia que a polícia seria alertada, mas não sabia que os motociclistas estavam determinados a reunir todas as evidências possíveis antes de chamar as autoridades. James se virou para o grupo. A sombra nos trouxe até aqui. Temos as provas. É hora de juntar tudo e garantir justiça para Emily. O cão apoiou a cabeça no pé de James como se em silenciosa aprovação. Naquele momento tenso, o grupo soube que seu amigo de 4 patas não era apenas um companheiro leal. Ele era seu guia na busca pela verdade e pela justiça. Esse confronto foi apenas o começo. A verdade sobre a morte de Emily logo viria à tona, e Reynolds, apesar de sua arrogância, não tinha escapatória. A noite caíra sobre Maplewood, envolvendo a cidade em um véu de mistério. Na sala de estar de James, os motociclistas se reuniram ao redor da mesa, expondo as evidências reunidas, cartas, fotos, bilhetes e documentos incriminadores. Shadow, fiel como sempre, sentou-se ao lado de James, com a cabeça apoiada nos joelhos e os olhos brilhando com uma inteligência quase humana. Sarah respirou fundo e apontou para uma das cartas mais recentes. Escute só isso. Emily descobriu que Reynolds vinha planejando algo há semanas. Ela queria chamar a polícia, mas ele ameaçou retaliar. Ela estava apavorada, mas corajosa, não queria que ninguém sofresse por sua causa. James cerrou os dentes, seu coração apertado de raiva e tristeza. Então foi tudo premeditado. Não foram apenas ameaças. Ele planejou a própria morte. Tyler, que estava procurando nos documentos mais antigos, olhou para cima. E tem mais. Emily tinha um caderno secreto onde anotava tudo o que parecia suspeito. Encontros, rostos, carros. Ela sabia que a estávamos seguindo. E acho que foi assim que Shadow nos levou às evidências. Marcus assentiu admirado e preocupado. Aquele cachorro parece que ele entende. Como se soubesse exatamente onde procurar e o que precisamos encontrar. James colocou a mão no caderno que havia encontrado antes, debaixo da pedra no jardim. Emily nos deixou um guia. Shadow é seu mensageiro silencioso. Ele nos leva à verdade que Reynolds queria esconder. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Shadow ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de James, como se quisesse confirmar seus pensamentos. O cachorro sabia. Ele havia sentido perigo. O medo de Emily e a traição que o aguardava. Sarah continuou com a voz trêmula, mas determinada. E tem uma última pista. Naquele caderno, Emily mencionou uma gravação. Ela havia colocado um ditafone escondido em seu quarto para gravar Reynolds, caso ele tentasse ameaçá-la novamente. James se levantou abruptamente. E temos que ir buscá-lo de volta. Este ditafone pode revelar tudo. O grupo saiu da casa, Shadow liderando o caminho com uma precisão impressionante. Chegando ao apartamento de Emily, o cachorro foi direto para o quarto dela, parando em frente à gaveta onde o ditafone estava escondido. James abriu a gaveta e tirou o aparelho. Enquanto ouviam as ameaças e os planos de Reynolds ecoavam claramente pelos alto-falantes, cada palavra confirmava o que temiam. Acabou. Sarah sussurrou com a voz embargada. Agora temos tudo. James colocou a mão na cabeça de Shadow, acariciando gentilmente seu pelo preto. Obrigado, irmão mais velho. Sem você nunca teríamos encontrado isso. O cão ergueu os olhos brilhantes para ele, quase como se quisesse responder. Não vamos decepcionar Emily. Naquela noite, as evidências foram reunidas. A verdade sobre a morte de Emily Carter não podia mais ser escondida. Shadow, leal e perspicaz, havia liderado os motociclistas para desvendar o crime premeditado. A justiça estava agora ao seu alcance. Na manhã seguinte, o sol nasceu timidamente atrás das colinas de Maplewood, lançando uma luz pálida sobre as ruas ainda úmidas.
Na garagem de James, a mesa estava coberta de documentos, cartas, fotos e agora, o ditafone que ele havia recuperado do quarto de Emily. Shadow sentou-se ao lado de James com os olhos observando cada movimento, atento a qualquer sinal suspeito. Temos quase tudo, murmurou James com um tom sério. Reynolds não poderá negar suas ações desta vez. Cada peça do quebra-cabeça está lá. Sarah olhou novamente para uma das cartas. E olha só, todas as ameaças são datadas, todas as fotos identificam os locais para onde ele seguiu Emily. Ele achou que ela não faria nada, mas temos as provas e a gravação de áudio dele. Tyler assentiu seriamente. Se levarmos tudo isso à polícia, Reynolds não terá a menor chance. Ele achou que estava nos manipulando, mas nós planejamos tudo. Marcus, ainda se recuperando da violência e da sombra da morte de Emily, olhou para Shadow. Aquele cachorro, é incrível. Ele nos guiou até cada pista. Nunca teríamos encontrado o caderno ou a gravação sem ele. James acariciou Shadow, sentindo a lealdade e a inteligência do cão como uma força silenciosa. Shadow era o elo entre nós e a verdade. Sem ele, tudo teria permanecido oculto. Enquanto eles estavam colocando todas as evidências em ordem, Sarah notou algo que eles tinham perdido, uma pequena nota rabiscada a lápis no caderno de Emily. Olha, é um endereço. Ela deveria usá-lo para prender Reynolds, caso ele continuasse com as ameaças. James se debruçou sobre o papel. Perfeito. Esta é a nossa chance de pegá-lo. Se entrarmos juntos com tudo o que temos, Reynolds não poderá dizer nada nem negar. Shadow, você está pronto? O cão levantou a cabeça com os olhos brilhantes e atentos, como se confirmasse que guiaria o grupo até o fim. Eles saíram de casa em suas motocicletas, Shadow trotando ao lado de James na calçada, cada um sentindo a adrenalina e a determinação. Cada passo, cada curva os aproximava do confronto final. O grupo sabia que a verdade viria à tona e que Emily seria vingada. Ao chegarem ao endereço, encontraram um armazém abandonado. O lugar estava silencioso, mas uma porta entreaberta sugeria que havia alguém lá dentro. Shadow congelou e rosnou baixinho, alertando o grupo. Agora é a hora, sussurrou James. Preparem-se, e fiquem por perto. Cada evidência, cada pista reunida desde o funeral, do caderno ao gravador, convergia agora para este momento crucial. Reynolds seria confrontado com seus crimes e Shadow, leal e vigilante, estaria lá para garantir que a justiça fosse feita. O cão colocou a pata na mão de James como se dissesse, agora é a hora. Não desista. E naquele momento, o plano que Emily havia arquitetado em seus últimos dias começava a se concretizar. A verdade finalmente estava prestes a vir à tona, e Reynolds não conseguiria mais esconder sua culpa. O sol se punha no horizonte quando James, Sarah, Tyler e Marcus se aproximaram do armazém abandonado. Shadow caminhava na frente, com as orelhas em pé e os olhos atentos, detectando cada movimento e som. A atmosfera era pesada, carregada de tensão e a promessa de confronto. Fiquem alertas, murmurou James com o punho cerrado no guidão da motocicleta. Reynolds sabe que estamos chegando. Ele sente o fim se aproximando. O cachorro parou abruptamente em frente à porta entreaberta, rosnando um som grave e ameaçador. James respirou fundo e abriu a porta. Lá dentro, Reynolds estava parado, surpreso e visivelmente nervoso, cercado por pilhas de documentos que acumulara para esconder suas ameaças e manipulações. O quê? O que você está fazendo aqui? Reynolds gaguejou, tentando manter alguma aparência de controle. James deu um passo à frente, Shadow ao seu lado. Sabemos de tudo, Reynolds. Cada ameaça, cada foto, cada palavra que você enviou para Emily Carter. E temos uma gravação para provar. Reynolds empalideceu, olhando de James para Sarah e depois para os documentos espalhados pelo grupo. Você não tem provas, ele disse, mas sua voz revelava pânico. Tyler segura o ditafone encontrado no quarto de Emily. Ouça você mesmo. Cada palavra, cada ameaça. Você não pode mais negar seus crimes. O som da voz de Reynolds, ameaçadora e cruel, ecoou pelo armazém, confirmando suas suspeitas e deixando o grupo sem palavras. Até Marcus, acostumado a permanecer impassível, sentiu um arrepio percorrer o corpo. Shadow se aproximou de Reynolds, seus olhos escuros fitando o homem com uma intensidade quase humana. O cachorro rosnou, um aviso silencioso de que qualquer fuga ou tentativa de violência seria inútil. Reynolds recuou, sabendo que não havia escapatória. Tudo bem, ele finalmente sussurrou com a voz fraca e trêmula. Eu não planejei, eu não queria, eu só queria. Sarah o interrompeu num tom gélido. Você só queria assustá-la. Mas foi longe demais. Emily está morta, e agora você tem que responder.
James pegou o celular e ligou para a polícia, mantendo-se vigilante, com o olhar fixo em Reynolds e Shadow, que não tirava os olhos do suspeito. Poucos minutos depois, sirenes soaram ao longe, e Reynolds sabia que não haveria escapatória. A polícia chegou rapidamente, escoltada pelos motociclistas. Cada prova foi cuidadosamente documentada, e Reynolds foi preso, incapaz de negar suas ações diante das evidências. Shadow, leal, observava a cena imóvel, mas atento, como se quisesse garantir que a justiça fosse finalmente feita para Emily. James colocou a mão na cabeça do cachorro. Você foi incrível, Shadow. Sem você nunca teríamos descoberto tudo isso. O cão ergueu os olhos brilhantes para ele, quase como se quisesse responder. Emily será vingada. Naquela noite, Maplewood recuperou um ar de calma. A verdade sobre a morte de Emily Carter finalmente fora revelada, e a lealdade silenciosa de Shadow garantirá que a justiça fosse feita. Mas para James, Sarah e os motociclistas, essa vitória também foi um doloroso lembrete de que a memória e a lealdade de um amigo podem, às vezes, ser as armas mais poderosas diante da injustiça. Na manhã seguinte, a pequena cidade de Maplewood parecia mais iluminada, mas a lembrança da tragédia ainda pairava no ar. Reynolds havia sido preso e as evidências reunidas por James, Sarah, Tyler e Marcus foram entregues à polícia, deixando pouca margem para dúvidas. No tribunal, a sala estava lotada. Moradores de Maplewood, amigos e motociclistas tinham vindo assistir à audiência. Shadow, leal e silencioso, sentou-se ao lado de James, observando cada movimento. Seu olhar parecia carregar o legado de Emily, lealdade inabalável e um lembrete constante de que a verdade havia triunfado. O juiz leu as acusações, ameaças, assédio e, finalmente, homicídio culposo, resultado das ações premeditadas de Reynolds. As palavras ecoaram pesadamente na sala, e cada membro do grupo sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Sarah, com a voz trêmula mas determinada, declarou no tribunal. Emily Carter era uma mulher corajosa. Ela sofreu bullying e ameaças, mas nunca perdeu a dignidade. Não podemos trazer a vida dela de volta, mas podemos garantir que a justiça seja feita. Reynolds tentou falar, mas seu olhar evasivo e sua voz fraca revelavam sua culpa. As provas apresentadas, cartas, fotos, um gravador e o depoimento dos motociclistas, eram contundentes. O juiz concluiu que Reynolds havia planejado suas ameaças e deveria ser responsabilizado por suas ações. Do lado de fora do tribunal, uma cerimônia improvisada foi realizada em homenagem à memória de Emily. Motociclistas, amigos e vizinhos depositaram flores em seu túmulo. Shadow permaneceu imóvel ao lado do caixão, como se compreendesse o significado daquele momento. Ele havia guiado seus amigos à verdade e agora zelava pela memória de Emily com lealdade inabalável. James colocou a mão no pelo preto do cachorro, com um sorriso triste mas grato no rosto. Obrigado, meu velho. Sem você nada disso seria possível. Sarah, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Ela ficaria orgulhosa de todos vocês e de você, Shadow. Os motociclistas aceleraram suas motocicletas uma última vez, uma homenagem silenciosa, porém poderosa, a Emily. O rugido dos motores ecoou pelo vale, levando consigo a mensagem de que a justiça havia sido feita e que a memória de Emily viveria para sempre nos corações daqueles que a amavam. Shadow deitou a cabeça no caixão com os olhos brilhando, e assim permaneceu por muito tempo depois que todos foram embora. A lealdade e a fidelidade de um amigo, pensou James, às vezes superam até mesmo as dos humanos. E este cão, mais do que qualquer outro, havia demonstrado o que era verdadeira lealdade. Nas semanas seguintes, Maplewood lentamente recuperou a compostura. A justiça havia sido feita, Reynolds estava na prisão, e a memória de Emily Carter vivia no coração de todos que a conheceram e amaram. Mas para James, Sarah, Tyler, Marcus e especialmente Shadow, a lembrança da amiga jamais se apagaria. Shadow se tornará mais do que um companheiro. Era um símbolo vivo de lealdade e determinação. Todas as manhãs, ele acompanhava James pelas estradas que outrora percorreram com Emily, observando silenciosamente e os lugares onde seu amigo havia rido, conversado e vivido. Certa tarde, James, Sarah e o restante dos motociclistas se reuniram no cemitério para um culto em memória de Emily. Folhas de outono dançavam ao vento, e a luz do pôr do sol banhava o túmulo com um brilho suave e dourado. Shadow estava sentado ao lado do caixão, imóvel, sua presença imponente mas calmante. James colocou a mão no pelo do cachorro. Você foi incrível, Shadow. Emily nunca imaginou uma companheira tão leal. Graças a você, a verdade veio à tona e pudemos fazer justiça a ela.
Sarah, com os olhos úmidos mas brilhantes, acrescentou. Ela sempre viverá em nossas memórias, e por sua causa, Shadow, conseguimos proteger o que ela mais amava. O grupo permaneceu em silêncio por alguns instantes, deixando o vento levar as folhas ao redor. Shadow deitou delicadamente a cabeça sobre o túmulo, como se estivesse velando por aquela que ele amara e protegera para sempre. James compreendeu então que a lealdade não era apenas uma característica humana, mas uma força que podia transcender a morte, guiar os vivos e proteger a memória daqueles que amávamos. Shadow fora o elo entre o passado e a verdade, entre a dor e a justiça, e sua presença silenciosa continuaria a inspirar todos que conheciam sua história. Ao saírem do cemitério naquela noite, o grupo olhou para trás uma última vez. Shadow permaneceu imóvel, vigiando o túmulo de Emily como fazia desde o primeiro dia. E em seus olhos brilhantes James leu uma promessa silenciosa, que amizade, lealdade e justiça sobreviveriam a qualquer coisa, até mesmo a morte. Maplewood estava se acalmando. Mas a memória de Emily e a coragem silenciosa de Shadow ficariam para sempre gravadas nos corações de todos que foram tocados por sua história. A lealdade de um cão revelou a verdade. A lealdade de um amigo trouxe justiça. E a memória de Emily Carter viveria para sempre.